Vitor, Jonas, Presente. Casey, Samuel, Presente. Thalita, Presente. Sofia, não tá certo, Thalita, Sofia, Paulo Vitor, Maria Luísa entrou agora, Casey, Juliana, Jonas, Samuel, tá certo. São esses aí até agora. Breno Santana. O Breno entrou agora, Breno. Breno Santana. Breno Santana. Certinho. Então vamos preparar, pô, quase que não sai, nossos livros aí na página 186, por favor. 186, tá? Tá bom. Milena Rangel entrou Milena, agora. João Pedro. João Pedro entrou agora. E só. Por enquanto. Bom dia, João. Bom dia, Sofia. Então vamos lá para a página 186, pessoal. Enquanto o restante do pessoal não entra, vamos começar nossa aula, tá? A Manuela entrou. Isabela. Isabela e a Manuela? Aham. Isabela. Professor, Manuela. Oi? Fala, João. a página é 176? Não, 186. Ah, tá. Tá bom? Obrigado. Nada. Qualquer Breno coisa, Lima. olha aqui, tio, quem é que vai entrando. Breno Lima também entrou agora. Sim, entrou agora. Isaac. Isaac entrou? Sim. Ah, apareceu aqui agora para mim. Bom dia, Isaac. Bom dia. Então, vamos lá, gente. Página 186, tá? Vamos terminar a nossa correção aí do número 7, tá? Vou virar a câmera aqui, ó. Júlia entrou agora também. Júlia. Tá? Depois eu vou registrando o restante do pessoal que foi entrando, tá? Vou lá, vou alternar o modo da câmera aqui para a gente começar, tá bom? Tá. Qual é a página? 186. Tá bom? Só dava pra ver, tio. Legal. Então, beleza. Hoje são 14 de julho. Bem. Matemática, página 186. Número 7. Tá? Então, vamos lá. São Paulo lidera o ranking de estado mais populoso do Brasil, com aproximadamente 22% da população nacional, seguido de Minas Gerais, com aproximadamente 10%, e do Rio de Janeiro, com aproximadamente 8%. A população desses três estados vive em uma área de cerca de 1/10 do total da extensão territorial do território nacional. Na letra A, pergunta-se:
de cada 100 brasileiros, quantos moram no estado de São Paulo? 22 centésimos de um. Não. De cada 100 brasileiros, quantos moram em São Paulo? Não são 22%? Sim, Não são 22 em cada 100? sim. Então, em cada 100 são 22. 22. Perfeito. Tá? Só isso. Rio de Janeiro são 8%, então são 8%. É. 8 em cada 100. Certo? Sim. E por último, Minas Gerais, 10%. 10%, então são 10 em cada 100. Então, 22, 8 e 10. Beleza? Sim. Letra B. Em porcentagem representa a parte do território nacional em que vive a população dos 3 estados mais populosos do Brasil. E aí? Bom dia, professor. Com 40% de. Vamos lá, vamos ler a questão. Ó. Que porcentagem representa a parte do território nacional em que vive a população dos 3 estados? 40. Gente, olha só. Uma coisa muito importante. Representa a parte do território nacional. Não está falando de população, gente. 100%. Está perguntando que porcentagem representa a parte do território nacional. Olha só, a população desses 3 estados vive em uma área de cerca de 1/10 do total da extensão do território nacional. Então, ele quer saber essa fração aqui, que porcentagem ela representa do território nacional. Entendeu? Está falando da porcentagem do território, não da população. Ele não quer saber qual a porcentagem da população que vive nesses 3 estados. Aí seria somada, daria 40. Então é essa a pergunta. Que porcentagem representa a parte do território em que vive a população dos 3 estados mais populosos do Brasil? Então, ele está se referindo à população desses 3 estados vive numa área de 1/10 do território nacional. Ou seja, ele quer saber 1/10 transformado em porcentagem. Como é que eu transformo essa fração 1/10 numa porcentagem? Eu tenho que transformar o denominador em 100. 10%. Em 100, não é isso? Sim. Para transformar 10 em 100, eu multiplico por quanto? É 10. 10. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui. Vai ficar 10 centésimos, que representa aqui percentual? Percentual 100. 10%. Certo? 10 centésimos representa 10%. Então, o território ocupado por esses 3 estados representa 10%. Beleza? Sim. Tá? Na interpretação do problema, a gente percebe que ele está perguntando de território, não de população. Embora até a resposta do livro aqui esteja errada. Fale aí. Tia, só que a minha embaçou pra caramba. Verdade, tá muito embaçada. Muito embaçado para todo mundo? Sim. Tá, peraí, só um Pra mim minutinho. não, ó. pra mim tá bom. Não tem nem Pela como internet, deixar hein? mal. Vamos lá, Ana Beatriz Pra entrou. mim tá muito embaçado. Gente, Eu calma vou aí, vendo deixa eu aqui. falar agora. Dá licença, gente. Vocês querem falar ao mesmo tempo? Não dá, calma aí. Vamos lá, Ana Beatriz Lessa, entrou? Não. Não. Ana Carolina? Não. Ana Clara? Não. Gabi entrou? Não. Jorge entrou? Entrou. Lara entrou?
Lara, tá aí? Não. Não. Maria Raíssa entrou. Sim. Mariana entrou? Não, né? Não. Matheus Felipe entrou? Não. Não. Matheus Monteiro? Também não. Não, né? Ah, tá. Entrou. Tô sim. Desculpa, perdão. Monteiro entrou? Show. Miguel entrou? Entrei. Tô aqui. Show. Milena Rosas? Entrou. Entrou também? Então, beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Vocês falaram que está embaçado. Continua embaçado? Sim. Aham, vou. Não. Está Ah, não, embaçado. voltou. Dá pra Voltou chegar. agora. Dá pra chegar. Agora Oi, voltou. então. Beleza, então. Vou Voltou. continuar, tá? Então, lembrando que é número 7, letra B, né? Está falando de território, não de população. Então, percentual do território ocupado, a gente vai lá na 10%. fraçãozinha 1/10, está aqui, 1/10 e transforma em percentual, deu 10%, tá? Vamos para número 8, então. Número 8, observe como podemos escrever 40% na forma de fração irredutível. Então, escrevemos 40 sobre 100, vamos simplificando o 40 centésimos até não poder mais, encontramos a fração 2/5. Tornamos ela uma fração irredutível, tá? De maneira parecida, escreva a fração irredutível para representar as seguintes porcentagens. Então, vamos lá. Na letra A, 60%. nós temos 60%. Então, 60% é igual a 60 Barra sobre 100. 100, né? E a gente pode simplificar por quanto? Pode simplificar por 2. Por 2? Sim, Então, vamos por 2. Dá quanto? dá 30. 30, Barra 50. 50. 30, 50. Por 2, metade de 100, 50. Isso. Agora, 30, 50. Dá para simplificar por quanto? Por 2 de novo. Gente, se a gente vê um número maior, pode dividir também, hein? 30 dividido por 2, 15. É 15 e 25. 50 dividido por 2, 25. 25. Dá para simplificar de novo. Agora por quanto? 5. 15 dividido por 5, Dá 3. 3/5. E 25 por 5, 5. Forma irredutível, ó, 3/5. Na B nós temos 50%. Oi, Paulo. Embaçou pra mim. Aí é qualidade de internet, cara. Não tem jeito. Vamos lá, 50 centésimos. 50 centésimos simplifica por quanto? 50 centésimos por 2. Eu fiz 5. 2. Por 2, por Tá 5. 5. Dá no mesmo, tá? Vamos lá, Então pode 50 fazer por por 2. 25? Pode por 25, pode até por 50 esse. Então tá. Dá 25 e 100 por 2 dá Lara 50. chegou agora. Quem? É. Lara Quem? entrou agora. Lara? Lara. Já dei a presença aqui, vamos lá. Então vamos lá, 25 e 50 dá por quanto? Por 25? 20, dá por 5. 25. Pode ser. Aí 25 por 25 dá 1. 50 por 25 dá 2. Dá 1 sobre 2. 1 meio. 1/2. 75%. 75%. Igual a 75 sobre 100. 75 sobre 100. Simplifica por quanto? Eu simplifiquei por 5 logo. Por 5. Aí deu quanto? 15. Deu 15, 20. 20. Aí dá por 5 de novo, né? Aham. 3 sobre Vai dar 4. 3 quartos. Certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Então vamos para D. 100%. Gente, 100% é 100 sobre 100. 100. 100 sobre 100, pessoal, não precisa dividir. É só botar numerador é igual ao denominador, então é 1 inteiro.
Eu só coloquei assim, tio. 100 dividido por 100, aí eu coloquei 1/1. Tá bom. Então dá a mesma coisa que 1 inteiro. Letra E, 35%. 35%, que é a mesma Vira coisa que 35 sobre centésimos. Simplifica por 5, 5, dá que vai dar, 7/20. já é a forma irredutível, né? Não tem mais como Aham. simplificar. Vamos para a letra Professor, E. Oi. sua imagem pra mim tá embaçada. Pra mim tá boa agora. É a qualidade da internet mesmo. Deve Pra ser mim, porque o tempo tá, também não tá bom, tá me achando, me pra mim tá achando feio, embaçada. né? Vamos para F aí, gente. Ó, 0%. 0 sobre Pronto. 100. E dá Eu 0. coloquei 0. Tio, Quem essa não tá daí eu falando, nem fiz. 0, eu só deixei 0/100. Tá, mas dá 0. Tá. quem não tá Bom, falando, por favor, desliga o microfone. ok? Quem não tá falando porque tá dando ruído. Ah, entendi. Beleza, pessoal, finalizamos a nossa correção. Podemos começar a matériazinha nova? Calma aí, professor. Podemos? Calma aí. Sim. Pode, gente. Mais um minutinho. Sim. Podemos? Tio, rapidinho, só vou fazer aqui o negócio rapidinho. Eu já terminei de fazer o dever. Professor, Oi. eu vou entrar pelo celular da minha mãe, porque o meu aconteceu alguma coisa aqui, eu vou resolver um problema aqui no meu celular. Aí eu vou Tá entrar pelo bom. dela. Tá joia. Entrou mais alguém na aula aí que não estava, não? Pode, professor? Não entrou mais ninguém na aula, não, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, adição e subtração de frações. Tá? Vou explicar para vocês da maneira mais simples possível, tá?
adição e subtração de frações. Existem dois casos de adição e subtração de frações. Olha só. Vamos pensar o seguinte: a gente só pode somar ou subtrair duas ou mais frações quando os seus denominadores forem iguais, tá? Quando elas representarem parte de um mesmo inteiro, tá bom? Por exemplo, 3/5 eu consigo somar com 1/5, mas 1/4 é a parte de um inteiro que está dividido em 4, e 1/5 é parte de um inteiro dividido em 5. Então, eu não consigo somar de uma vez assim, tá? Então, eu só consigo somar quando os denominadores estão iguais. Deu para entender? Então, a primeira parte, ó. Sim. Denominadores iguais. Aí a gente soma normal os numeradores, ou subtrai, dependendo da operação, e repete o denominador. Por exemplo, como eu falei, ó, 1/5 mais 3/5. Então, eu somo 1 mais 3, são 4/5. Deu para entender? Na subtração, 7 nonos menos 4 nonos. Vou encontrar 3 nonos. Subtraio os de cima e repito de baixo. Deu para entender como funciona? Sim. Tá? Essa é a parte simples. Agora, se os denominadores são diferentes, aí o que a gente precisa fazer? Deixar eles iguais. Eu falei com vocês, ó, 1/4 mais 2/5. Eu posso somar direto? Hein? Não. Não. Não posso. Vocês lembram que para a gente comparar duas frações, quando elas tinham denominador diferente, vocês lembram o que a gente fazia? A gente pegava uma fração e multiplicava ela inteira pelo denominador da outra, lembram? E vice-versa. Sim, Outra sim. fração pelo denominador dessa. Então, se a gente fizer isso, a gente vai encontrar duas frações que têm o mesmo denominador. Depois que elas tiverem o mesmo denominador, a gente consegue somar ou subtrair. Só que nem sempre o número a multiplicar precisa ser o denominador da outra. Tá? Em alguns casos, esses números eles têm outro múltiplo em comum menor do que esse da multiplicação entre os dois. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode multiplicar. Então, eu vou pegar 1/4 e vou multiplicar pelo 5, certo? 5. Vou pegar o 2/5 e vou multiplicar pelo 4. 4. Aí eu vou reescrever essa conta aqui embaixo, só com as frações multiplicadas. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Agora os dois estão com o denominador 20. Eu posso somar, não posso? Aham. Aí eu somo 5 mais 8, 13, 20 avos. 20 avos. Vamos combinar uma coisa. A gente vai fazer assim, só que quando eu olhar o denominador, a fração, o resultado, e essa fração tiver como ser simplificada, a gente é obrigado a simplificar. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Aham. Quando o resultado puder ser simplificado, a gente vai deixar ele na forma irredutível. A gente vai simplificar. Tá? Uhum. Isso é obrigatório nas operações de frações. Toda vez que você faz uma conta com frações e encontra no resultado uma fração que pode ser simplificada, eu sou obrigado a simplificar aquela fração. Tá bom? Porque
Porque, por exemplo, se for uma questão de múltipla escolha, de marcar, a opção que vai estar lá para marcar é a forma irredutível, e não a forma, né, múltipla dela. Entenderam? Sim. Então, Sim. beleza. Então, esse foi o exemplo 1. Vou botar aqui exemplo 1. Tá? Vamos ver o exemplo 2 aqui. Suponhamos que eu tenha duas frações. 5/6 menos 2/9. Olha só. Conhecendo essas duas frações, tá? Se a gente fizer o mesmo passo que a gente fez aqui, tá? Essa aqui teria que multiplicar por 9 e essa aqui teria que multiplicar por 6, certo? Aham. Sendo que o denominador daria 6 vezes 9, que dá 54. Se eu fizer assim, vai dar certo? Vai dar certo. Só que tem uma maneira de fazer mais simples. Por exemplo, quando eu observo o 6 e o 9, eu vejo que na tabuada do 6 eu tenho o quê? 6, 12, 18, 24, reticências, certo? Certo. E na Professor, tabuada do 9, oi. a mãe de Miguel mandou uma mensagem no chat para você. Eu acho a mãe dele. Escrevi, cara. Foi sem querer. Mandei um negócio ali. Ô, tio. Calma aí, só um minuto. Tá. Não entendi a mensagem, não. Eu que escrevi, sem querer eu mandei, tio. O que você tá falando aí, cara? O negócio bugou e do nada mandou isso aí. Vamos lá, vamos continuar, gente. Então, olha só, como eu falei para vocês, a gente vem nos denominadores e tenta achar um múltiplo comum que não seja tão grande. Por exemplo, na tabuada do 6, eu tenho 6, 12, 18, 24 reticências, né? Esses são os múltiplos do 6, tá? Na tabuada do 9, nós temos 9, 18, 27, 36 reticências, certo? Reparem que o 18 é comum nos dois, não é? É ou não é? Sim. Gente, é ou não é? É Então eu comum. consigo transformar os dois em 18, não consigo? Sim. Vê se isso não vai me fazer encontrar uma fração menor. Vou fazer dos dois métodos, tá? Dos dois métodos. Vou até separar aqui. Não quero confundir vocês, mas preste atenção, tá? Olha só. Fazendo da maneira habitual, a gente pegaria os 5/6 e o 2/9. O 6 eu multiplicaria por 9, né? E o 9 eu multiplicaria por 6. Certo? Aí ficaria 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 2 vezes 6, 12. Pessoal, o som está atrapalhando. 9 vezes 6, 54. Aí 45 menos 12, 33, 54. Aí o 33, 54 daria para simplificar por 3. Como eu falei, tem que simplificar. E daria 11 sobre 18. Essa é a resposta. Não é tão complicado. Na maneira que eu falei, o que eu faria?
eu não observei que os dois têm como múltiplo o 18. Então, eu quero transformar os dois em 18 agora. Então, 6 para dar 18 é vezes 3. Então, de cima também vezes 3, tá? E o 9 para dar 18 é vezes 2. Então, em cima vezes 2 também. Aí eu vou encontrar uma fração. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 2, 18. E eu acho direto 15 menos 4, 11, 18, sem precisar simplificar, tá vendo? O resultado é o mesmo, tá? Então, toda vez que eu observar que eles têm um múltiplo comum menor, eu posso fazer dessa maneira também, tá? Deu para entender, gente? Então, ou eu multiplico um pelo denominador do outro e vice-versa, ou então a gente encontra um MMC, que é o menor múltiplo comum entre os dois, e a gente transforma as duas frações nesse resultado do MMC, que é o 18. Tudo bem? Sim. Sim. Hã? Pode explicar, professor? Vamos ver um exemplo 3 aqui. Professor, Milena tá te chamando. Quem? Milena Rosas. Professor, Oi, Milena. pode explicar de novo essa última parte do MMC? Esse ou esse? Esse aqui. É. Vamos lá, olha só. Em alguns casos, você multiplicar uma pelo denominador da outra vai te fazer achar um número grande. Nesse aqui foi até um exemplo que não foi tão grande, tá? Mas vai chegar no número grande que você vai precisar simplificar no final, tá? Existem alguns casos em que há um outro múltiplo comum, tá? Menor. Por exemplo, o 54 aqui, ele é o múltiplo comum do 6 e do 9, tá? Mas existe um menor, que a gente observa fazendo o quê? Fazendo o MMC, tentando encontrar um menor múltiplo comum entre os dois números. Quando a gente encontra esse menor no múltiplo comum, a gente vai transformar os dois denominadores nele, tá? Se ele é múltiplo do denominador, obviamente sempre vai haver um número que você vai multiplicar pelo denominador e vai fazer dar ele. Aqui a gente percebeu que entre 6 e o 9, o menor múltiplo comum era o 18. Então eu vejo qual o número que eu multiplico essa fração aqui, que tem denominador 6, para dar 18. É o 3. Então eu multipliquei por 3 em cima e embaixo. Aí encontrei uma fração 15/18 que tem denominador 18. Aí eu fiz a mesma coisa com a outra fração. O denominador da outra era 9. Para dar 18, eu multiplico a fração toda por 2. Aí encontro 4/18. Agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador e eu posso fazer a conta para dar direto o resultado, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. A gente vai aprendendo mais na prática, tá? Ficou com dúvida, não achou um outro múltiplo comum menor? Faz da primeira maneira, multiplicando pelo denominador da outra. É uma coisa para facilitar. Se você tiver dificuldade, faz da maneira mais simples. Tá bom? O negócio é aprender a fazer. Tá? Ó, exemplo 3, ó. 7/8 mais 1/4. Nesse caso aqui, o que a gente consegue observar de especial nessas duas frações aqui? Hein? Que o denominador da primeira é múltiplo do denominador da segunda. Né? Uhum. Então, eu não preciso mexer nas duas frações. Eu mexo só na fração menor. Porque a menor eu consigo virar o denominador da maior. Entendeu? Uhum. Então, o que eu vou fazer? Sim. 4 para dar... 7/8. 4 para dar 8, eu multiplico por 2. Então, eu venho na segunda fração
e multiplica essa fração toda por 2. Aí eu vou repetir os 7/8, mas aí eu vou ver quanto vai dar na segunda. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Agora as duas estão com o denominador 8, eu posso somar. 7 mais 2, 9 oitavos. Tá? Então vão existir casos em que um denominador vai ser múltiplo do outro. Assim como vão existir casos, gente, que tem mais de duas frações. Vamos ver o último exemplo 4 aqui. Ó, suponhamos que eu tenho aqui 3/4 mais 5/6 menos 1/2 mais 2/3. Ó, eu tenho 4 denominadores diferentes. E aí, pessoal? Eu tenho que achar um número que seja múltiplo de todos eles. Tá? O ideal de fazer é fazer o MMC de todos esses números. Vocês lembram como é que faz MMC? Lembram do MMC? A gente vai botando números 4, 6, 2, 3, bota um traço aqui do lado e vai dividindo eles até encontrar tudo 1. No final, a gente multiplica tudo que deu aqui, tá? Para encontrar o resultado do MMC. Por exemplo, eu observo aqui que tem número aqui que dá para dividir por 2, não tem? Hein, gente? Tem 6, Eu boto a divisão por 2. Aí vou dividindo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Ah, tá, agora eu lembrei. 3 dividido por 2 não dá, então a gente repete. Repete, tá? Ainda tem alguém por 2? Tem, o 2. Tem o 2. Por 2. 1, repete o 3, repete o 1, repete o 3 também. Agora não dá mais por 2, dá por 3? Não. Não. Não dá por 3? Dá. Então vou dividir por 3. Então vai dar 1, 1, 1 e 1. Não é meu objetivo? Chegar em tudo 1? Então agora é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 4 vezes 3, 2. Então 12 é o resultado do MMC. O que significa o 12 ser o resultado do MMC? Significa que todas essas frações aqui vão ter que virar denominador 12. Sim. Tá bom? Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todas as frações de maneira que o denominador de todas elas dê 12. Vamos lá, essa aqui tem denominador 4, então tem que multiplicar por quanto? 3. Então eu vou multiplicar essa aqui por 3 em cima e embaixo. Essa aqui o denominador é 6, para dar 12 eu multiplico por 2. Ketchup. 2. Ah, tá, entendi. Essa aqui tem denominador 2, então vai fazer vezes 6. É porque tá picotando pra mim. Essa aqui tem denominador 3, vai fazer vezes 4. Então agora eu vou ver quanto vai dar cada uma delas aqui embaixo, hein? 3 vezes 3? Professor. 8. Professor, Oi? seu áudio tá travando um pouco. Ah, tá, achei que Tá era... travando para todo mundo? Sim, pra mim tá. Pra mim tá bom. Pra mim tá travando. Melhorou? Aham. Agora tá bom? Tá. Tá, então vamos lá, olha só. Então, como eu falei, todos os denominadores têm que virar 12. Então, a gente foi encontrando os múltiplos aqui para poder fazer o de baixo da 12. Só que o mesmo número que multiplica embaixo tem que multiplicar em cima em todas elas, tá? Aí agora a gente vai multiplicar e vai ver quanto vai dar cada uma, ó.
3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Primeira. Vou repetir o sinal de mais e vou fazer a segunda. 6 vezes 2, 12. Em cima, 5 vezes 2, 10. Aí, a terceira é menos 2 vezes 6, 12 embaixo. Em cima, 1 vezes 6, 6. E na última fração é mais 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 4 em cima, 8. Agora todas elas ficaram com o mesmo denominador, estão vendo? Aí a gente pode fazer as contas com os de cima. O de baixo a gente sabe que vai ser 12, certo? Então eu vou fazer 9 mais 10, 19. 19 tira 6, 13, certo? Sim. 13 com mais 8, 21. Mas eu acredito. Certo? Sim. Vamos lá, de novo. 19 menos 6, 13. 13 com 8, 21. Tá certo. 21 dozeavos. Acaba aqui, gente? 21 dozeavos? Sim. Sim. Olha para o resultado. Ah, tá, 21, deu conta imprópria. 12. Dá para fazer o quê? Tem que reduzir a conta. Isso, simplificar. Aí eu simplifico por quanto aqui? Pedindo por 20. 3. 3. 3. Aí é 7. Aí 21 por 3 dá 7. E 12 por 3 dá? 4. Então, esse é o resultado final Sim. da nossa continha. Deixa Tá bom? É só lembrar o passo a passo, fazer uma por uma e tirando as dúvidas que a gente aprende. Mas, ó, tem que tentar fazer. Se não tentar, não aprende. Tá? Matemática, a gente aprende fazendo. Viu a aula, achou que entendeu. Não vou fazer o dever. Chegar no final, não vai ter entendido. Ô, tia, esse dever vai cair na prova? Não, não. Eu já dei a matéria da prova para vocês, não dei? E tá lá na plataforma também. Foi postado na plataforma. Sexta-feira, eu acho. Foi, tio Gil postou lá na sexta-feira, isso mesmo. De todas as matérias. Professor. Dá uma olhadinha lá. Oi. Oi, quem me chamou? Olha só. Matéria da prova, preste atenção. A gente trabalhou com múltiplos e divisores, lembra? Números primos, aqueles critérios de divisibilidade que a gente viu, por 2, por 3, lembra? Aí depois a gente começou a ideia de fração, de frações próprias, impróprias e aparentes, equivalentes e simplificação de frações. Acabou aí. Tá bom. Acaba em simplificação de frações. Tá? Mas de qualquer forma, vai lá na plataforma e dá uma olhadinha lá. Tá bom. É até o capítulo 6, no quarto item. Tá? O quarto item do capítulo. Nós temos ideia de fração, frações próprias e impróprias, frações equivalentes e simplificação. É o terceiro item. Terceiro item. Tá? Do capítulo 6. Então, vamos lá, gente. Agora, nós vamos fazer... Vamos lá, anotem aí. Para agora, exercícios. Páginas 189, 190, 191. Para agora, eu vou deixar só essas três, tá? Porque o exercício mesmo vai até 193. Tá? Mas vamos fazer pelo menos até 191 agora, tá? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza, fica com silêncio assim até me assusta.
Ô, tio, Oi. e quando é com inteiro? O inteiro é forma mista, a gente também já aprendeu. Dá uma olhadinha lá no que você já aprendeu. Ah, Para transformar a forma mista em fração, a gente já viu. Vamos lá. Vou Professor. aqui rapidinho aqui, ó. Forma mista, vamos lá. 2 inteiros, 3 quartos, por exemplo. Como é que eu transformo a forma mista numa fração? multiplica Eu 4 por multiplico, 2, ó, preste 4 atenção. por 2, Multiplico aqui e vira somo com o de cima, ó. 4 vezes 2, 8, 8. 8 mais 3, 11. 11 e repete o denominador, 11 quartos. Tá? O Tá. caminho inverso, o contrário, 11 quartos eu quero transformar na forma mista. Mesmo exemplo aqui, só que o contrário, daqui para cá agora. Tá? Então, ó, 11 quartos está na forma de fração, eu quero na forma mista. Eu vou efetuar uma divisão de 11 por 4. 11 por 4 dá 2, certo? Então, o 2 fica aqui na frente. Tá? 2 vezes 4, 8. Para 11 sobra 3. 3. Esse 3 vem aqui para cima. E repete o Ô, professor, denominador. desculpa te interromper. Que página vocês são? 189, 190 e 191. Tá, Estamos na 189. tá Entenderam bom. aqui, ó? Imprópria para mista. Divide. Quociente é a parte inteira. O resto vem para cima e o denominador repete. Tá bom? Professor, não tô conseguindo ver a sua câmera. Júnior, Oi. bom dia. Bom dia. Eu vou dar uma paradinha na aula aqui na gravação, só para não ficar muito grande, mas já vou começar em seguida, tá? Tudo bem, tá ótimo. Quando eu for fazer a correção, você começa a gravar de novo, pode ser? Tá, vou parar então aqui. Tá joia, Aline. Obrigado. Nada. Professor, Oi, amor. você